Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. A uma só voz, ok? Vamos lá? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte vos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Amém. Uma das características mais marcantes da pós-modernidade tem a ver com o rompimento com o que poderíamos chamar de universal e geral, em prol do particular e do individual. É aquilo que eu gosto, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, é o que predomina nessa sociedade pós-moderna. Em nossos dias, além disso, tudo aquilo que parece absoluto tem sido questionado e abandonado em prol de um relativismo exacerbado. Nesse sentido, a fé cristã tem sido plenamente atacada. Alguns acreditam que a obediência a determinadas regras cristãs nos tornam inclusive fanáticos. Diante disso, a pergunta que se levanta é a seguinte: como você tem vivido a fé cristã nessa sociedade pós-moderna, onde o que conta é o individualismo e onde o relativismo mostra a sua cara? Como você tem vivido a sua vida cristã nessa sociedade pós-moderna, onde a verdade é sempre questionada e colocada em xeque? Um dos grandes desafios da igreja no século XXI é o de viver a sua fé cristã com fidelidade, sem negociar princípio algum. Estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós já falamos isso introdutoriamente, descobrimos que o apóstolo Paulo estava enfrentando algumas dificuldades, sofria duras críticas envolvendo o seu ministério. Alguns coríntios colocaram em xeque a vocação de Paulo, colocaram em dúvida o seu caráter, questionaram o seu apostolado. Significa dizer que naquele momento o apóstolo Paulo estava sofrendo com o ataque malicioso de alguns indivíduos que não apenas frequentavam a igreja, mas exerciam alguns papéis dentro da comunidade cristã em Corinto. A despeito das críticas sofridas, o apóstolo Paulo revela-se tranquilo, e no parágrafo que lemos, ele afirma que a sua consciência estava o quê? O que é que ele diz sobre a sua consciência? O que é que ele diz aí? Você leu e talvez você não tenha conseguido sequer traduzir, né? Mas ele está dizendo o seguinte: a minha consciência está em paz, a minha consciência está tranquila, tanto porque eu tenho vivido de modo digno do Evangelho de Jesus no mundo, quanto dentro da igreja. No texto que temos em mãos, segundo Colin Kruse, consciente de que havia certas críticas ao seu caráter e às suas ações, Paulo defende sua integridade em termos genéricos. O apóstolo Paulo começa o versículo 12 de maneira inesperada e um tanto quanto inusitada. Para os desavisados, a impressão que a gente tem é que o apóstolo Paulo está passando a impressão de que foi tomado pela soberba. Leia comigo o versículo 12, por favor. Vamos lá? Porque a nossa glória é esta. Só até aí. Porque a nossa glória é esta. Para os desavisados, a impressão que dá é exatamente isso. Rapaz, glória, Paulo está muito soberbo, porque a impressão que passa, o texto é exatamente essa. No entanto, ao falar sobre a sua glória, Paulo está querendo que se gloria, não em si, como se ele fosse alguma coisa de per si, mas ele se gloria na consciência tranquila. A glória paulina não tem a ver com orgulho, não tem a ver com presunção, não tem a ver com soberba, mas tem a ver com a certeza de que
o seu coração está em paz e a sua consciência está tranquila, porque ele tem vivido de maneira digna o Evangelho de Jesus. Ele não se envergonha da sua conduta, pois tem a consciência limpa. Ele não tem uma vida dúbia, ele não esconde sujeira debaixo do tapete, mas a sua vida é autêntica. É por isso que ele tem a consciência tranquila. Encontramos nesse texto 4 razões pelas quais a consciência de Paulo estava tranquila. Eu quero conversar com os irmãos sobre essas razões. A primeira razão está no versículo 12. E Paulo diz que a sua consciência estava tranquila porque ele vivia de que maneira? O que é que diz aí no versículo 12? Com santidade. Então a palavra grega usada por Paulo pode ser traduzida de 2 formas. Uma das maneiras de compreender a palavra grega usada no versículo 12 é santidade, e outra maneira é simplicidade. Alguns estudiosos optam por santidade, mas a maior parte das nossas versões, a maior parte dos estudiosos acabam falando sobre simplicidade, mas as nossas versões trazem santidade em sua grande maioria. O termo usado pelo apóstolo Paulo aí revela que o seu ministério era impoluto, ou seja, ele buscava ter uma vida separada para Deus. Ele convivera com os coríntios durante pelo menos dos 8 meses, o período quando ele fundou a igreja, e os próprios coríntios poderiam testemunhar a favor de Paulo como o seu estilo de vida foi irrepreensível e santo, e como ele viveu com simplicidade, como a sua vida era uma vida marcada pela piedade. Por que é que Paulo tem o coração tranquilo, a consciência tranquila? Por que é que ele consegue reclinar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Porque ele tem certeza de que a sua vida tem sido marcada pela santidade e pela simplicidade. Mas mais do que isso, a segunda razão pela qual Paulo tinha consciência tranquila diante dos seus algozes e diante dos seus acusadores está no versículo 12 também. Ele diz que vivia de que maneira? Que dificuldade ele tem? Está aí no texto, a santidade e sinceridade. Porque ele vivia com sinceridade. Há alguns anos, a Globo lançou uma novela com um título sugestivo: Morde e Assopra. Morde e assopra é o que muita gente faz por aí, né? Gente que dá tapinha nas costas e apunhala logo depois. Gente que sorri na frente e por trás faz críticas maliciosas e destrutivas. Gente que vive sob a marca da hipocrisia. Gente que não consegue viver com sinceridade. Conquanto o apóstolo Paulo sofresse as mãos de alguns coríntios que o difamavam, o acusavam injustamente, questionavam o seu caráter, Paulo faz questão de dizer que não tinha do que se envergonhar, porque a sua vida carregava a marca do que mesmo? Ele acabou de dizer: sinceridade. Sinceridade, tanto no mundo quanto na igreja. A palavra sinceridade, nós já falamos sobre ela, normalmente tem uma relação com sem cera, sem máscara, sem hipocrisia, sem subterfúgio. Paulo está dizendo que a sua vida era um livro aberto. Ele não tinha 2 palavras, nem 2 caras. A sua vida podia ser provada pelo sol, pela luz do sol, porque as pessoas não encontrariam subterfúgios na vida dele. Ele não era hipócrita, mas era um crente sincero. Aí você percebe que é interessante notar que tanto santidade quanto sinceridade, Paulo diz que ele vive em santidade, sinceridade de Deus. Como se ele estivesse dizendo: Deus é testemunha do que eu estou dizendo. Deus é testemunha de que eu vivo em santidade e com sinceridade. O que Deus tem a dizer sobre a nossa vida? Será que nós somos santos diante dele? Será que somos sinceros diante dele? Porque você pode me enganar muito bem aqui. Pode enganar o seu marido, pode enganar a sua esposa, pode enganar seus filhos, pode passar a ideia de que você é uma pessoa santa, diferenciada, piedosa, de oração. Ainda assim, só Deus sabe quem você é. E a pergunta é: o
que Deus tem a dizer sobre você? O que Deus tem a dizer? Você pode dizer: eu vivo com a consciência tranquila, porque ando em santidade e sinceridade diante de Deus. Paulo disse que pode viver dessa maneira, tem a consciência tranquila, porque era um homem sincero, não tinha uma vida dúbia. Terceira razão pela qual Paulo tinha consciência tranquila está no mesmo versículo 12. Leia comigo, por favor. Vamos reler o 12 todinho dessa vez, eu não vou interromper. Vamos lá? Porque a nossa glória é esta, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Terceira razão porque Paulo tinha consciência tranquila, porque ele vivia na dependência do quê? Da graça de Deus. Vivia na dependência da graça de Deus. Vimos, Paulo vivia em santidade, vivia com sinceridade, ou seja, ele tinha uma vida diferente, diferenciada, mas ele deixa claro que isso não era resultado do seu coração generoso. Ele não vivia em santidade e sinceridade porque ele era o supra-sumo da vida cristã. Ele não vivia assim por ser um homem excepcional. Mas ele faz questão de salientar que tanto sinceridade quanto santidade não eram fruto da sabedoria humana, convencional, mas da graça de Deus. Com estas palavras, o apóstolo Paulo está enfatizando que a sua vida e o seu ministério e o seu ensino tinham a marca da dependência de Deus. Ele tinha consciência de que era quem era, de que chegaram onde chegaram por causa da graça de Deus. A santidade e a sinceridade pela qual Paulo era conhecido e sobre a qual ele se refere neste texto eram frutos da manifestação da graça divina, porque Paulo dependia plenamente da graça de Deus. Querido, não tente viver em santidade por conta própria. Não tente vencer tentações e pecado por conta própria. Temos que vencer as lutas espirituais na dependência de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos manda lá em Efésios vestir toda a armadura de Deus, ele faz questão de complementar toda a sua fala, apresentando os equipamentos da armadura, cada peça da armadura, complementando com o quê? Com oração. A gente nem lembra, né? Porque a gente lembra da armadura, mas é com oração, é aos pés do Senhor, é na dependência da graça de Deus, é esperando pelo Senhor, é sempre aguardando que o Senhor intervenha e haja poderosamente na nossa vida. Aí Paulo diz: eu tenho consciência tranquila, porque ele vivia na dependência da graça de Deus. E a quarta e última razão pela qual Paulo tinha consciência tranquila está aí no versículo 13. Vamos ler juntos? Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. Espero que o compreendereis de tudo. Ok. A quarta razão pela qual Paulo vivia com tranquilidade e tinha consciência tranquila, em paz, é porque ele vivia de modo coerente. Paulo faz uma declaração nesse versículo 13 e parte do 14, mostrando exatamente isso. Nenhuma outra coisa nos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. Paulo está querendo dizer, entre outras coisas, que a sua vida era coerente diante dos coríntios. Ele não ensinou duas coisas excludentes, ele não ensinou coisas contraditórias. Aquilo que ele escreveu estava em harmonia com o seu ensino pessoal. Inclusive os coríntios vão questionar, dizendo que ele é muito severo ao escrever e muito fraco pessoalmente. Paulo está dizendo: não, eu sou coerente, aquilo que eu escrevo é aquilo que eu tenho ensinado pessoalmente. Ele estava sendo, como diz Peacemaker, plenamente honesto com os irmãos. A sua vida era uma vida marcada pela coerência, tinha consciência tranquila, porque em última análise ele vivia coerentemente a fé cristã em Cristo Jesus. Segundo Simon Peacemaker, Paulo está mostrando a sua coerência para silenciar os seus detratores, que procuravam brechas para justificar as suas acusações. Estavam tentando
averiguar a vida de Paulo, tentando encontrar algum tipo de brecha, de espaço, de incoerência. E Paulo diz: eu sou coerente, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu ensino, vocês podem descansar, porque aquilo que eu tenho feito é coerente com aquilo que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Esse é o cenário. E eu entendo que essas marcas que encontramos na vida do apóstolo Paulo precisam se tornar marcas da nossa vida cristã. Paulo vivia com a consciência tranquila porque andava em santidade dentro e fora da igreja. E nós precisamos andar em santidade dentro e fora da igreja, porque às vezes aqui dentro nós somos santarrões, só basta mexer aqui que faz plim-plim na sua auréola, né? No entanto, aí fora parece que é um cão. Em casa é um cão, não tem nada de piedade, meu querido. Paulo vivia em santidade dentro e fora da igreja. Paulo vivia com sinceridade dentro e fora da igreja. Paulo vivia na dependência de Deus dentro e fora da igreja. Paulo era coerente dentro e fora da igreja. Ao escrever essa missiva, Paulo revela ter certeza de que na eternidade os irmãos de Corinto serão motivo de alegria para Paulo, por causa do seu testemunho diante daqueles irmãos e diante daquela igreja. Ele viveu de modo irrepreensível. Meu querido, eu e você, à semelhança de Paulo, podemos nos tornar objetos de ataques injustos, de acusações maliciosas, de gente que tenta te colocar em xeque o nosso caráter, as nossas atitudes, questionando as nossas intenções. Ainda assim, podemos ter consciência tranquila se a nossa vida for guiada pela verdade, se começarmos a viver como o apóstolo Paulo viveu, em santidade, sinceridade, na dependência da graça e de forma coerente. Quem tem uma vida irrepreensível pode carregar algumas certezas no coração. E eu quero encerrar mencionando algumas certezas que aquele que vive de modo irrepreensível e com a consciência tranquila pode carregar na vida. A primeira certeza que nós podemos carregar é que o nome do Senhor é exaltado quando somos cristãos autênticos e não negociamos a fé. Quando o nosso objetivo é agradar a Deus e não a homens, o nome do Senhor é exaltado. Afinal de contas, somos criados para o louvor da sua glória. 2. Quem vive de forma irrepreensível pode ter a certeza de que estará melhor preparado para lidar com os opressores. Nada melhor do que uma consciência tranquila, fruto do dever cumprido, para se defender de acusadores injustos. Nada melhor do que a consciência tranquila por ter cumprido a vocação diante de opressores, do que a certeza de que você está fazendo a vontade do Senhor. 3. Quem tem uma conduta irrepreensível pode carregar a certeza de que a paz do Senhor estará presente no seu coração. Quem vive de modo irrepreensível vive melhor, porque goza de paz, fruto de uma vida fiel ao Senhor. E 4 e último lugar, quem vive de modo irrepreensível pode ter certeza de que contará com a defesa de Jesus. Afinal de contas, Ele é o nosso advogado. Podemos ser acusados, injuriados, injustiçados, mas quem vive irrepreensivelmente pode ter a certeza de que o Senhor Jesus continua intercedendo por nós à direita de Deus Pai. E aí, se você for acusado por pessoas que tentem colocar em xeque o seu caráter, como você enfrentará tais acusações? Você tem certeza de que tem cumprido a sua vocação? Você estará com a consciência tranquila? Você tem certeza de que tem vivido de modo digno do Evangelho de Jesus? Ou você já embarcou na onda do relativismo e tem brincado com o pecado a ponto de ninguém mais conseguir distinguir você de qualquer ímpio? Como você tem vivido? Eu espero em Deus que todos nós tenhamos uma vida irrepreensível, uma vida exemplar, que testemunhe que somos servos fiéis do Senhor. Se vivermos assim, poderemos dizer como Paulo:
eu tenho a consciência tranquila, eu estou em paz, porque ando em santidade, em sinceridade, de forma coerente, na dependência da graça de Deus. Que a nossa vida ande assim, por louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos.